alguns alunos, eu não consigo ter a dimensão total aqui dos participantes, algumas famílias com filhos, enfim, os nossos professores, os nossos coordenadores, a Dani, nossa psicóloga escolar. Então, a gente tem aqui hoje uma equipe grande que vai desenvolver aí uma temática que é extremamente fundamental para os nossos jovens, né? Um seminário que trabalha autoconhecimento e sexualidade na adolescência. Como se não bastasse, né, a reflexão sobre a sexualidade e a adolescência, ainda com os desafios contemporâneos, que é o adendo do nosso título aí. Então, realmente, é uma temática extremamente relevante, extremamente importante para a escola, para as famílias, né? Para os pais, nós todos que temos aqui filhos adolescentes, pré-adolescentes, iniciando esse período aí da puberdade, e aí a gente vai ter espaço aqui para discutir, inclusive, essa diferenciação, adolescência, puberdade, o que é uma coisa e o que é outra, mas sempre focando aí na questão, tendo como pano de fundo, melhor dizendo, a questão do autoconhecimento. Né? A gente tem um princípio no Colégio Magno, que é o princípio do autoconhecimento, que tem uma definição que está muito voltada com as discussões que vão ter aqui espaço. Seja nesses momentos em que a gente vai ter aí um especialista falando sobre sexualidade e adolescência, sobre a escola e a sexualidade, né? Seja nesse momento, seja nos relatos dos nossos alunos, nos projetos dos nossos professores, nos relatos das famílias. Então, é um momento de muita troca, né? A gente espera que realmente seja um momento muito rico e que todos nós possamos, de fato, aprendermos uns com os outros aqui. Então, na verdade, eu passei aqui para dar esse boa noite, para agradecer a presença, completo, já me desculpando, porque na sequência eu preciso dar uma aula, então eu não conseguirei participar com vocês aqui dos momentos, né, de reflexão, de palestra, de seminário, de roda de conversa, de discussão, mas não poderia deixar de passar para dar esse boa noite, para agradecer a presença de todos e para desejar que seja, de fato, um excelente momento de troca de experiências entre todos que estão aqui presentes. Tá bom? Muito obrigado. E, Lana, segue aí que agora passei a bola. Sim. Vou ficar um pouquinho, tá, gente? Mas aí, até às 19h30 eu permaneço, e aí quando vocês virem aí na tela, o Willer saiu, é em função desse compromisso, tá? Obrigado, gente. Boa noite e um bom seminário para todos. Obrigada, Willer. Já peguei a bola aqui, então, e quero também agradecer a presença de todos, agradecer ao Willer por acolher essa ideia. Não é, Willer, é o primeiro seminário sobre autoconhecimento e sexualidade na adolescência, então é com o coração cheio de alegria que eu estou aqui, assim como alguns professores aí do 5º ano também, toda a equipe de educadores do Colégio Magno aqui presentes, e nós estamos realmente muito gratos pela oportunidade, porque o trabalho com a sexualidade já tem acontecido há muitos anos. Mas assim como os nossos jovens evoluem em suas percepções, e nós, como educadores, temos visto isso, como pais, temos também percebido quanto as informações têm chegado com uma velocidade enorme até eles, e nem sempre são informações adequadas ou assertivas, e por isso eu costumo dizer que urge falarmos sobre esse tema, não só em casa, como na escola também. E muitas vezes, como coordenadora, eu ouço famílias dizendo que gostariam de abordar o tema em casa, mas não sabem como.
ou seja, querem abordar da maneira adequada, mas ficam em dúvida em relação à forma, como eu vou dizer? Meu filho fez uma pergunta e eu não tenho a menor ideia, até porque, ao longo dos anos, nós vimos muitas mudanças acontecendo, e por isso esse título, né, Desafios Contemporâneos. Então, estamos aqui com muita gratidão para abrir espaço para esse diálogo, vai ser, sim, um espaço para diálogo, para reflexão acerca do tema sexualidade, sempre pensando no autoconhecimento como base para essa conversa, e pretendemos, com isso, auxiliá-los a compreender esses aspectos, tanto fisiológicos, quanto sociais, quanto psíquicos, que se manifestam, né, de uma forma em um pré-adolescente ou adolescente, de uma outra forma em outro, que às vezes tem a mesma idade. Então, para isso, nós temos aqui uma programação muito especial e vamos iniciar com a Dani Matos, que é a psicóloga, a nossa psicóloga. O Willer já apresentou a Dani, e Dani vai começar falando um pouco sobre a sexualidade e a adolescência, o corpo e as janelas virtuais. Logo em seguida, e aí essa é a orientação que eu quero dar a vocês, eu vou ficar aqui de olho no chat, porque vocês podem, enquanto a Dani vai falando, vocês podem deixar as perguntas de vocês aí por escrito, mas quem quiser também abrir a câmera em algum momento, no momento específico para isso, porque a Dani vai ter um tempo aí de fala, vocês podem ir registrando as questões e nós vamos abrir um espaço para que a Dani responda as perguntas de vocês logo em seguida. E aí depois nós vamos falar mais adiante sobre o restante da programação. E eu só vou lembrá-los que aqueles que não estiverem falando, eu só preciso que deixem os microfones desligados, por gentileza. Tá bom? As câmeras, tudo bem, né? Se quiserem mantê-las abertas, mas é preciso que os microfones fiquem desligados. Então, Dani, bem-vinda, e eu estou aqui de olho no chat, aguardando as perguntas de vocês, ok? Dani, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lana, muito obrigada, Willer, né, pela confiança e parceria. É com muita alegria que eu estou aqui para participar desse evento, né, junto com vocês, me sentindo muito acolhida também, né, mais uma vez pela escola. Para quem não sabe, né, desde 2018, né, eu tenho essa parceria aqui com o Colégio Magno, no acolhimento aos alunos e alunas, num serviço de plantão psicológico, em que esse acolhimento é feito em situações pontuais, né, em que os alunos podem precisar desse acolhimento, podem buscar espontaneamente esse acolhimento aqui na escola, como também, né, às vezes, quando um professor ou um coordenador identifica uma necessidade, né, de uma escuta especializada, eles me encaminham, né, alguns casos para a gente realizar essa escuta e a intervenção adequada, né. Então, alguns de vocês, inclusive, né, já conversamos em alguns momentos, muitas das vezes a gente acaba fazendo também o acolhimento e uma escuta da própria família. Então, né, é com muita alegria que eu, né, me sinto privilegiada, né, por trabalhar com o que eu gosto, né, trabalhar numa escola também, né, que eu confio e que se interessa, né, e dá essa importância, né, para o papel da psicologia, né, para a parceria entre a psicologia e a escola, tá? Então, vamos começar a conversar um pouco. Eu queria, né, dizer para vocês que eu vou falar, né, da minha parte aqui, do lugar, né, de uma pessoa que atende, né, crianças, adolescentes, no Colégio Magno, né, também, né, num atendimento clínico,
E gosto muito de estudar sobre o assunto, né? Até mesmo porque eu dou aula sobre adolescência, né, na Faculdade de Psicologia. Então, né, já estou adiantando isso, até mesmo para dizer de que lugar que eu estou falando, né? Porque pode ser que eu pareça um pouco, e é verdade, com cara de professora e de que gosta de uma pessoa que gosta de dar aula sobre isso também, tá? E então eu preparei alguns slides, né, para estar compartilhando com vocês, para guiar a minha fala, e numa tentativa de ser breve num assunto tão difícil e tão complexo como esse, né, que eu escolhi para falar com vocês hoje, mas ao mesmo tempo que eu considero de suma importância, até mesmo, né, porque a temática da sexualidade é a temática da vez, né, principalmente para os alunos que estão, né, a partir do 5º ano, que nós, inclusive, conversamos na semana passada, né, e nessa semana também. Então, para eles, isso é muito importante, e eles têm razão, né, por darem importância para isso, da importância da criação de espaços de fala para isso, né, porque, como a Lana mesmo disse, muitas das vezes as informações que eles alcançam são informações que, às vezes, né, são pela internet ou por outros meios não tão confiáveis. Então, quando a gente abre espaço, seja na família e na escola, para isso a gente está abrindo um espaço importante, né, para a gente orientá-los, né, de uma forma que vivam, né, a sua sexualidade de forma saudável e de forma feliz também. Eu não sei se vocês estão vendo o compartilhamento da tela, alguém pode me confirmar aqui, por favor? Tá ok, Ok. Tá ok? Uhum. Então, tá joia. Então, né, eu escolhi esse tema, sexualidade e adolescência, o corpo e as janelas virtuais. Por conta, né, de como que está o cenário, né, assim, da adolescência e da experiência da sexualidade na contemporaneidade, principalmente, né, quando a gente viveu, né, recentemente uma situação de muitos adolescentes estarem experimentando a adolescência por trás das telas, né, muitas das transformações do corpo e das próprias experiências de adolescer, né, foram vividas por mais de um ano, né, em períodos difíceis de isolamento, né? Então, nós, né, como psicólogos, psicanalistas, assistimos de uma maneira até muito impotente, né, tudo isso acontecendo, né, na cabecinha aí, né, dos nossos jovens. Daqui, né, tá o meu percurso acadêmico, né, e o meu contato, depois no final eu passo o meu contato também, né, eu vou passar aqui mais rapidamente. Queria começar então, né, fazendo para vocês um convite, para vocês, se puderem, fecharem os olhinhos e tentarem se lembrar de como que vocês, pais, mães, avós, tios, eram quando adolescentes. E principalmente, como que vocês viviam a sexualidade? Como que lidavam com as dúvidas que vocês tinham, seus desejos? Como que era a autoestima de vocês nessa época da adolescência? Se vocês podiam conversar com alguém? Se vocês eram escutados nas dúvidas de vocês? Pensem um pouquinho nisso. Se quiserem até desenhar aí uma caricatura de vocês, né? Ou escreverem alguma lembrança, registrarem. Pensem um pouquinho de como que foi essa época. Essa dinâmica é uma adaptação de um livro que eu vou estar indicando para vocês, que toda vez que a gente trabalha com adolescência, né, seja, né, com os pais ou até mesmo com os meus alunos, né, de psicologia da adolescência, eu me inspiro, né, nas dinâmicas desse livrinho que se chama Meu Adolescente, da Ana Cláudia Eutrópio e da Carolina Dantas, que são duas psicólogas aqui de Belo Horizonte, que também trabalham diretamente com adolescentes. Elas são uma gracinha, né, pessoas, assim, muito dedicadas aos estudos sobre adolescência.
E elas fazem isso no livro, né? Convidando os pais a se lembrarem da adolescência deles, até mesmo, né, para a gente desenvolver uma certa empatia com os adolescentes que estão do nosso lado, né? Então, nesse segundo momento, eu peço para que vocês comparem as suas características, né, e de como que vocês viveram as questões da sexualidade com o adolescente que está próximo de você, tá? Então, pensem aí. São parecidos, né? Tem coisas diferentes entre vocês e a adolescência, né, que vocês foram e o adolescente que está do lado de vocês aí? São muito diferentes? Se quiserem depois compartilhar. Bom, então, gente, é importante a gente estar dizendo, né? Inclusive, eu compartilho aí, na maioria das vezes, da idade de vocês, né? De pais, eu também tenho uma filha adolescente, né? É muito importante a gente pensar que os discursos sobre sexualidade aparecem em momentos sócio-históricos precisos, muitas vezes com uma tentativa de normatizar as práticas sexuais de acordo com o padrão, de acordo com o padrão de cada época, né? Visando frequentemente regular, controlar, ou mesmo curar as manifestações das sexualidades desviantes, tá? Então, é muito importante, né, a gente pensar assim, que na nossa história, né, e na nossa história da nossa sexualidade, muitos de nós sofremos algumas repressões, né, sofremos algumas, vamos dizer assim, enfim, inibições mesmo com relação, né, à sexualidade. Por mais que a gente tenha alcançado evoluções importantes, os marcos históricos ainda se presentificam no modo como a gente exerce a sexualidade e como a gente transmite informações sobre elas. Então, muitas das vezes, muitos de nós nos deparamos com dificuldade de responderem às perguntas dos nossos filhos, não é mesmo? Dificuldades da gente conversar sobre esse assunto de uma forma natural. E não tem problema isso, né? Muitas das vezes a gente vai precisar dizer para os nossos filhos que a gente não sabe como respondê-los naquele momento, que a gente precisa pensar um pouco mais, e eles vão ter que suportar um pouco, né? Esse nosso tempo para pensar um pouco, elaborar um pouco essa pergunta para depois responder, né? Então, por isso, né? Porque nós não tivemos esse privilégio, né, de uma roda de conversa sobre sexualidade, ou de conversarmos de uma forma natural com os nossos pais sobre isso, enfim, né, por conta desses marcos históricos mesmo, né, de como que cada sociedade via, né, a sexualidade. Mas quando a gente está falando de sexualidade aqui, a gente está falando de uma coisa muito ampla, né, gente? Sexualidade não é só prazer genital, né? Não é só relação sexual, né? A sexualidade, ela é uma parte de um desenvolvimento saudável que envolve a busca do prazer, da satisfação, da alegria, né? Então, muito do que nos faz feliz, né, na vida e nos dá sentido de vida tem a ver com a nossa sexualidade, desde quando a gente é bebezinho, né, até a nossa morte. O Freud, inclusive, né, ele sempre relacionou, né, assim, num determinado texto, né, de 1920, ele vai relacionar a sexualidade com a pulsão de vida, né, com aquilo que nos liga à vida, tá? E ela vai começar muito cedo. Então, ele até descreve, né, algumas fases, vocês já devem ter ouvido falar, de que a sexualidade ela começa com foco na oralidade, né? Então, quando a criança ela está mamando no seio da mãe, ela está tendo prazer, né? E esse prazer faz parte aí dessa sexualidade nessa fase da vida. E essa sexualidade ela vai transitando por diferentes zonas do corpo até
né, chegar, né, na fase genital, seria considerada sexualidade adulta. Então, o adolescente, né, ele estaria, né, o início da adolescência seria esse início para preparação para uma futura sexualidade genital, né, adulta, tá? Só colocando um panorama, né, assim, sobre a sexualidade infantil, né, para explicar um pouco, né, sobre isso, o que é, né, importante, né, é de que quando a criança ela é cuidada, acariciada, né, acalentada, enfim, né, cuidada por um adulto, todos esses cuidados, eles vão ajudando essa criança a construir as suas zonas de prazer. A criança que não tem esse cuidado, esse acalanto, esse toque, o carinho, ela pode não sobreviver, né? Então, o René Spitz foi um estudioso, né, de bebês institucionalizados que não sobreviviam, né, ou tinham problemas gravíssimos, né, que ele vai denominar de marasmo, hospitalismo, justamente porque a sexualidade desses bebês não foram implantadas por meio, né, do carinho, do amor, do toque, da ternura, tá? Então, a sexualidade, ela começa aí, né? Ou seja, começa a partir dessa obtenção de prazer, a partir do encontro com alguém que cuida desse bebê. E essa sexualidade vai assumindo formas variadas por meio das satisfações das zonas corporais, né, ao longo aí da vida, tá? Eu não vou entrar em detalhes, né, assim, a respeito dessas fases da sexualidade, apesar de gostar muito de conversar sobre isso, né, mas o nosso foco não é a infância nesse momento. Mas, né, só para dizer para vocês de que a educação sexual, inclusive nos stories do Magno, eu recebi uma pergunta sobre isso, né? Quando que começa a educação sexual? Educação sexual começa desde cedo na vida, né? É claro que a linguagem, né, que a gente vai utilizar e as orientações que a gente vai dar para a criança vão ser diferentes das orientações que a gente vai dar para o adolescente. Mas a educação sexual começa desde muito cedo. Então, por exemplo, né, quando a criança está lá nas perguntas sobre sexualidade, se a gente exagera na censura, nas repressões, isso pode, por exemplo, né, provocar sequelas muito duradouras. Alguns psicanalistas de criança, né, lá no início, né, na criação da psicanálise, descobriram que muitos problemas de aprendizagem das crianças, né, de inibições intelectuais, teriam a ver com o excesso de censura sobre as perguntas que as crianças faziam sobre sexualidade. Olha que interessante, né? Então, né, são por isso que a gente precisa, né, enquanto adultos, né, e pais, mães, professores de crianças, escutar, sabermos escutar, né, sem apavorar com as perguntas que as crianças fazem, as investigações que elas fazem sobre a sexualidade, que isso é autoconhecimento também, né, como o Willer estava trazendo, né, essas perguntas, na verdade, né, são construções, né, do modo como essa criança vai lidar, né, e compreender o próprio corpo, né, para que ela construa uma sexualidade saudável. Então, né, o excesso de censura, além dos problemas de aprendizagem, né, inibições intelectuais, podem levar a neuroses, né, distúrbios sexuais até mesmo na vida adulta. Então, a educação sexual, nesse momento, é uma educação voltada para acompanhar o desenvolvimento, as investigações, respeitando o tempo da criança, não é dar aula para a criança sobre sexualidade, né? A criança não quer uma aula nesse momento, né? Ela quer uma orientação, né? Quer uma escuta da dúvida dela. Muitas vezes a criança já tem hipóteses, né? Então, às vezes a gente precisa perguntar para a criança se ela já tem alguma ideia sobre o que ela está perguntando, porque às vezes a gente já vai achando, né? Assim, nossa, agora eu tenho que, né, falar um monte de coisa para esse menino, para essa menina, e às vezes não, né? Às vezes é uma coisa muito simples e a gente que fica, né, apavorado. Acho que tem um microfone ligado. Parece que tá. Acho que agora parou, né? Tá tudo bem?
Ok, né? Posso seguir? Posso seguir, Lana? Pode sim, Dani, eu vou ficar de olho aqui também, tá? Nos Tá, microfones, que às joia. vezes alguém também aperta aí sem querer, né? Eu Isso, ajudo aqui no chat, tá bom? tranquilo. E outra coisa, né, é da gente proteger as crianças de eventos intrusivos, por exemplo, né? Às vezes alguns pais acham que a criança não pode assistir relações sexuais, né, deles. Às vezes não tem algum cuidado com isso, com a privacidade, né, com a intimidade. Então, né, a gente precisa ir protegendo para que a criança não tenha acesso, né, a materiais, né, e a situações que possam ser, né, invasivas, intrusivas e de difíceis elaboração, né, para uma sexualidade ainda em formação. Existe alguma literatura adequada, né, assim, alguns, né, livros que são mais adequados, assim, para criança, né, depois eu posso passar no final da nossa apresentação aqui para vocês, caso queiram, né. E a adolescência, né? A adolescência seria essa travessia entre a infância e a vida adulta, onde tudo se vive com intensidade, né? A gente costuma dizer, né, que o adolescente é esse caramujinho aí saindo da concha, né? E que vive as situações à flor da pele, né? E ele não cabe mais nessa concha, né? Apesar de muitas vezes ele querer voltar para ela, né? Porque é tudo muito intenso, né? Tudo muito né, vivido, né, as experiências com muita emoção, até mesmo por conta das mudanças hormonais também, né, que os professores de ciências vão trabalhando com os meninos. E, ao mesmo tempo, essas mudanças, né, elas vão provocar, né, um luto, né, vários lutos acontecendo nesse momento, que é o luto do corpo infantil, dos papéis infantis, os lutos dos pais da infância e também da sexualidade infantil. O luto do corpo e dos papéis infantis, né, ele vai acontecendo por conta das mudanças corporais, que são incontroláveis, muitas vezes vividas como invasão. As meninas, às vezes, não gostam, né, do peito que cresce, né, perguntam para que serve a menstruação, né? Muito interessante, né, as meninas perguntando isso, assim, né, e os meninos também. Para que serve espinha na nossa vida? Só para atrapalhar mesmo, Dani? Né? Morro de rir, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente precisa se atentar, né? Para isso, né? Assim, que apesar de ser engraçado a princípio, é um sofrimento, né? Para o adolescente abandonar aquele corpo de criança para ir aceitando aos poucos aquele corpo que está se formando. Agora, essa mudança é que vai promover a busca por uma identidade pessoal e também por uma necessidade que eles têm muito grande de se sentirem reais, né? Não é à toa que adolescente não gosta de nada falso, né? E nem de se sentir falso, né? Ele quer se sentir real, ele quer encontrar uma identidade própria, né? Muitas das vezes, para encontrar uma identidade própria, ele vai transitando entre algumas identidades, né? Se identificando, né? Mudando o cabelo, mudando o brinco, né? Tirando, colocando, enfim, né? Mudando roupas, às vezes, né? Abandona as roupas todas da infância, às vezes retoma, resgata, né? Alguns elementos da infância, enfim, o luto é um vai e volta, né? Por ser, né, um trabalho psíquico muito árduo, né? Porque vai implicar um sentimento de desamparo, né, do adolescente para a entrada numa vida adulta, né? E também para a montagem, né, de um corpo, de uma imagem que seja diferente, né, das imagens que os pais querem para os filhos, né? Além desse luto do corpo, tem o luto dos pais da infância, porque o adolescente ele precisa viver um processo que a gente chama de individuação. Para isso, ele vai precisar ficar isolado às vezes, né? Ele se sente bem ficando isolado com os seus pensamentos, né? Ou, né, em alguns momentos agrupados, porque o grupo seria, né, esse elemento que ajuda o adolescente na passagem da casa para a rua,
né? Então, o grupo seria essa segunda família que o adolescente vai criando. Eu acho até bonitinho que alguns até chamam o grupo, né? Estou lembrando aqui de um adolescente que tem um grupo de WhatsApp que se chama a Grande Família, né? E nesse grupo são os próprios amigos, e cada um, uma mãe, um pai, combinam de morar juntos, né? De morarem juntos, comprarem casa, enfim, ficam, né, sonhando aí, né, construindo uma nova família imaginária, tá? Por isso, né, porque esse processo de separação dos pais é um processo doloroso, né, que implica para o adolescente o reconhecimento, né, de que os pais são finitos, né? Os pais também ficam, né, se sentindo angustiados com isso, né? Porque a gente repara que a gente está velho, né? Que as nossas ideias não servem tanto assim, né, para os nossos filhos. Enfim, né? E a gente também, né, como pais, nos deparamos com a nossa finitude, mas o adolescente, ele também, né, repara isso e precisa, né, encontrar formas de lidar. E nesse momento, a presença da família ela é muito importante, né? Porque aqueles pais muito, né, sufocadores de adolescentes, né, que negam o crescimento dos filhos, pode ser que isso traga algumas sequelas, assim, né? Que às vezes os filhos têm muito mais dificuldade de crescerem, de se individuarem e de elaborarem os lutos, né? Porque acham que quando crescem vão aborrecer os pais e podem perdê-los definitivamente. Outros pais, né, se afastam demais da tarefa de cuidado e acham que o adolescente dá conta de tudo. E às vezes ele passa a dar, mas falsamente, né? E passa até a querer cuidar dos pais, né? Então são adolescentes falsamente maduros, né? Às vezes com um excesso de responsabilidade, né? Cuidando de pais, às vezes, em alguns momentos até adoecidos, né? Psicologicamente. E, né? Por outro lado, a presença internalizada de boas imagens parentais vai proporcionar e contribuir para essa separação e essa passagem facilitada para a maturidade, né? E, por fim, o luto da sexualidade infantil. Eu falei com vocês que a sexualidade infantil é uma sexualidade mais de exploração do próprio corpo, né? Assim, de conhecimento, mais autoerótica, né? Então a criança pode tocar no corpo, né? Pode ficar, né, mais exibicionista ou voyeurista, né? Querer conhecer o corpo dos outros. Esses são termos utilizados, tá, gente, na psicologia, na psicanálise, apesar de serem utilizados também na patologia, né? Então, né, o exibicionismo, o voyeurismo, às vezes, né, são utilizados nos modos da sexualidade perversa, né? Mas aqui nesse momento e na infância, isso, né, essas são situações comuns, né, normais, frequentes na adolescência, para que o adolescente, né, que são retomadas na adolescência, e que isso vai ser importante para a preparação e construção da atividade genital adulta. Quando o adolescente, então, né, elabora sua sexualidade, né, conhecendo o próprio corpo, os limites do próprio corpo, enfim, onde que dá prazer, onde que não dá, ele vai confiando gradativamente na sua potência sexual criativa, identificando aspectos positivos no próprio corpo e no encontro com outro corpo, né, ou com outras pessoas. Sempre, né, numa sexualidade genital madura, a gente nos reconhece como seres de falta, né? E também reconhece que o outro é um ser de falta também, né? Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém completo, né? E aí, né, quando a gente está preparado por encontro com alguém, a gente, né, leva em consideração essas nossas imperfeições. Eu acho legal esse livrinho, né? Para quem conhece, a parte que falta, que fala um pouco, né? Sobre essa ilusão de completude, né? Da metade da laranja aí, né? E que às vezes acontece muito, né? No início da adolescência, e depois, ao longo da adolescência, a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? Pode falar, Lana. Não, é isso mesmo, Dani, é exatamente o que a gente percebe, né? No dia a dia. Através das mediações que nós fazemos com os nossos pré-adolescentes, né? É exatamente isso.
E, né, o autoconhecimento e a sexualidade, eles servem para isso, né? Assim, para a gente descobrir, né? O que que dá prazer para gente, o que que dá desprazer, como que eu lido com o meu corpo, como que eu cuido do meu corpo, né? Muitas perguntas que os meninos fizeram, né, no quinto ano principalmente, ou às vezes que fazem, né? Assim, e aí, o que que eu faço, né? Quando eu menstruo, o que que eu faço quando acontece alguma coisa com o meu corpo, né? Então, né, muitas das vezes o adolescente ele precisa de respostas, precisa de orientação e de como que eu faço para proteger o meu corpo também, né? Do modo como ele se apresenta. Porque muitas vezes, né, o que o adolescente tem é de se expor a padrões de beleza, né, padrões estéticos tão irreais, tão cruéis, né, que ele acaba se esquecendo de que ele precisa lidar com o corpo dele do modo como esse corpo se apresenta, né? E, né, outros aspectos que são trabalhados no autoconhecimento e na sexualidade é o que que eu devo tolerar numa relação, né? Então, algumas, já estou até adiantando, né, um pouco do nosso próximo tópico, né? Mas, assim, só para dar alguns exemplos para vocês, que muitas das perguntas deles é: e o que que eu faço quando eu gosto de alguém e se alguém não gosta de mim, né? Então, né, uma boa pergunta que os adolescentes fazem, né? Como que eu lido com isso, né? E o que que eu devo tolerar, né? Será que eu devo sustentar, né, esse amor? Será que não? Qual que é o meu limite, né? O que que está sofrido demais? Quem são meus amigos, né? Porque a gente fala sexualidade, não é só genitalidade, namoro, né? Sexualidade a gente exerce ela quando a gente está, né, trocando afetos com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? Então, quem são meus amigos? Quem que eu posso confiar? Quem que eu posso contar meus segredos? Quem que eu quero amar? Quem que eu deixo me amar? Ou seja, nesse momento, né, de autoconhecimento e de, né, em relação à sexualidade, é um momento preparatório para o adolescente reconstruir os seus pares, né, dele saber quem que ele quer estar ao lado e também, quem sabe, ir se lançando no amor, né? E uma das perguntas que a gente faz hoje é: como que se dá o amadurecimento da sexualidade na ausência dos corpos? Né? Vamos pensar que esses meninos passaram grande parte aí da adolescência atrás das telas e às vezes nem se vendo, né, gente? Às vezes viam só a carinha e olhe lá, né? Eu até trouxe essa imagem aqui do disco dos Secos e Molhados, né? Assim, parece que são só cabeças, né? Flutuantes aí, né? Igual nós estamos aqui hoje, né? No nosso evento, né? Porque, né, essas relações, né, apagam as condições da gestualidade, do cheiro, do toque, do olhar nos olhos, das afetações no corpo, né? Então, apesar de todo esse corpo estar apagado, mas esse corpo continua angustiando, né? E a gente sabe que, paradoxalmente, nesse momento, né, em que os corpos não se viam e não se sentiam, né, eles apareceram em excesso, né? Por exemplo, nos acessos que os adolescentes tiveram à pornografia, nas confusões, né, que eles ainda encontram entre o privado e o íntimo na esfera digital. Eles ainda estão aprendendo a lidar com isso. Nós também, né? Ainda não temos uma etiqueta, né, gente, né, muito bem construída de como lidar com esse mundo digital, né? Então, muitos dos adolescentes acabaram também, né, sofrendo as consequências disso, né? Então, se aconteceu, né, essa questão, né, assim, do apagamento dos corpos, e também, né, dos excessos de angústia, né, de curiosidade, que foram muitas das vezes deslocadas aí para o mundo da virtualidade e as buscas de resposta. E o que que aconteceu do lado de dentro, né? O que que a gente escuta dos adolescentes, né? Então, que a gente tem muito escutado, né? Seja nos espaços de escuta, né? São de adolescentes cada vez mais se sentindo, né? E relatando se sentirem inadequados em relação ao próprio corpo e ao encontro com o outro. Sentindo que perderam uma qualidade, né, da experiência relacional. Então, muitos, mesmo em grupos, né, quando voltaram no presencial,
mesmo em grupos se sentindo sós, né? Alguns até com uma dificuldade de estarem em grupos maiores, né? Dificuldades com barulho, muito intolerantes, né? Com relação a... Porque atrás das telas, né? Era só desligar, né? Ou colocar no mudo, enfim, né? E no presencial, né? Outros desafios relacionais, né? Porque o sujeito quando ele vai no presencial, ele leva o corpo e ele vai ter que lidar, né, com as afetações do próprio corpo e as afetações do corpo do outro também, né? E outra coisa importante que vai aparecendo é a perda da experiência de intimidade consigo e do contato com o mundo interno, né? Pessoas mais intolerantes com o silêncio, sem pararem para pensar, né? O que eu penso sobre tal assunto, né? Muitas das vezes, né, se perdendo com relação a esse processo de autoconhecimento, né? Perderam, né, a possibilidade de se escutar para eventualmente, né, quem sabe, escutar alguém. Outro relato, né, comum que tem acontecido dos adolescentes é uma experiência de despertencimento. Se sentem não fazendo parte do grupo, né, sentem que estão excluídos, como se tivessem desaprendido de estarem juntos, né? E muitas vezes afetados pelos imperativos dos corpos ideais, de performances afetivas, né? Como se houvesse uma forma certa, correta, ou ideal de se relacionar, e eu não consigo, né, me relacionar como aqueles meus amigos relacionam, eu não consigo nem beijar, nem pensar nisso, né? Então são, né, como se fosse obrigatório, né? Ter aquela performance, teria que ser daquela forma, naquele tempo, né? Então, muitas das vezes, essa angústia aparece nesse ponto. E também, né, acho que é uma marca da nossa contemporaneidade, esse desprestígio do luto, né? A permanência de traços infantis, narcísicos, né, de uma sexualidade mais narcísica, ou então, né, aquilo que eu falei para vocês, de uma adultez performática, adolescentes muito maduros, mas, né, internamente, né, se sentindo desamparados, desprotegidos e não escutados, né? Então, a educação sexual na adolescência, para nós, né, no colégio, e também, né, na psicologia, ele é visto, né, de suma importância, principalmente, né, quando a gente considera os aspectos além do funcionamento mecânico e fisiológico. Né? Porque quando a gente conversa sobre sexualidade, a gente promove o encontro com a sexualidade como parte fundamental da vida. E também contribui para a gente buscar sentidos para o viver, né? Quando a gente consegue escutar os outros, abrindo espaço, né? Ai, nossa, não é só eu que passei esse aperto, não é só eu que me sinto excluída, né? Não é só eu que me sinto despertencida, né? A um grupo despertencido, né? Então, quando a gente abre espaço para esses momentos de conversa, né? A gente está abrindo espaço para identificação, para diferenciação. Nossa, fulano é tão diferente de mim, né? E eu preciso respeitar esse ser que é diferente de mim também, né? Até que isso forme uma identidade própria. A gente conversa também sobre como manter a segurança, o respeito e os limites com o próprio corpo e com o corpo do outro, né? E isso tem sido muito importante hoje em dia, né, gente? Por conta dessa confusão entre o íntimo, né, e o público e o privado, né? Então, seja no presencial, como também no online. Né, as trocas de nudes, por exemplo, né, tanto de complicação que isso acaba acontecendo na vida, né, do adolescente. Aprender a lidar com os conflitos, aproveitando situações cotidianas, né, como, por exemplo, a questão da erotização do corpo feminino, muitos deles já trazem essa temática, a importância da educação midiática, né? Então, a escola, né, e a família precisa aproveitar as situações assim que acontecem no dia a dia para abrirem espaço. E aí, filho, o que você pensa sobre isso? Né? Muitos deles vão nos ensinar, né? Inclusive a como lidar com aquela situação nova, né? Que é nova para ele e nova para nós também, né? E reconhecimento de situações violentas no âmbito da sexualidade, né? Então, tudo isso, gente, né? Existe uma literatura adequada, né? Materiais que podem ser trabalhados, né? Antes mesmo de dar essa palestra para vocês,
eu estava, né, escutando uma música aqui do Thiago York sobre masculinidade, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escutar, né, uma música nova dele. Foi logo depois que ele assistiu, né, um curso com a Maria Homem, né, uma psicanalista paulista, e aí ele escreveu essa música, né? Eu achei assim, muito interessante, né? Onde ele vai desconstruir a ideia do masculino, né? Viril, enfim, para o encontro, né? Com a masculinidade dele, né? Com o sujeito dele. A educação sexual na adolescência, então, ela cria sujeitos mais capazes de levarem a sério, porque a gente precisa levar a sério a sexualidade, né, gente? As suas relações de prazer, cuidar dela, né, como parte da nossa saúde mental, né? Porque se a gente cuida da nossa sexualidade, né, a gente evita a procurar fontes de satisfação imediatas, né, muitas das vezes destrutivas, como o uso do álcool, o uso abusivo de drogas, ou até mesmo das intoxicações tecnológicas, que podem vir no lugar, né, de uma satisfação, né, da sexualidade, tá? Eu coloquei aqui 2 livrinhos que eu super indico, né? Esse Meu Adolescente é um livro para os pais e professores que trabalham com adolescência, que é o que eu citei anteriormente, que tem várias dinâmicas, né? Assim, promovendo esse encontro com o nosso adolescente, né? Interno e com o adolescente que está do nosso lado. E esse outro livrinho, né, que fala diretamente sobre sexo e sexualidade, da Cida Lopes, também, né, uma psicóloga e sexóloga de Belo Horizonte, muito bacana, né, um livro que a gente super indica, né, Lana, para o pessoal, para, né, às vezes para os pais até lerem junto com os filhos, né, ele é maravilhoso, assim, né, numa linguagem bem bacana, né. E aqui estão, né, as minhas referências, né, bibliográficas, algumas lives, depois eu posso até compartilhar, né, com a Lana para ela passar para vocês, né, que eu acho que mesmo sendo da psicologia, podem ser, né, são né, voltadas para um público geral, né, eu acho que pode ser, né, de importância aí para quem gosta de conversar mais sobre essas temáticas, tá? Aqui estão os meus contatos, o meu e-mail, tá? Do Colégio Magno. E aqui, né, tá o nosso site novo, que é o site da escutação na escola, que é voltado para vocês, pais, alunos, professores, onde vocês podem registrar as dúvidas de vocês, os pedidos de ajuda, né? Porque às vezes, né, vocês querem fazer, né, de uma forma nominal ou não, né? Pode ser anônimo também, e aí vocês vão obter a minha resposta, ok? Bom, acho que eu falei demais. Me empolgo. Espero que ninguém tenha dormido. Quis colocar o mundo dentro de uma caixinha. Não, mas fala com muita serenidade, né, Dani? Com muita clareza. Aqui no chat eu ainda não visualizei perguntas, mas disse aqui porque algumas pessoas entraram depois, estou vendo aqui, né, a Rúbia dizendo que foi um excelente conteúdo, está te parabenizando. Eu imagino que algumas pessoas tenham entrado depois, então eu deixei uma mensagem aí, dizendo que na introdução eu falei que se vocês quiserem, agora nós temos esse espaço aqui destinado, temos um tempinho destinado a esclarecimento de dúvidas, tanto relacionadas a esse conteúdo que Dani expôs aí, quanto a outras perguntas em relação ao tema. Bom, já vi algumas aqui, deixa eu só subir, porque aí agora já vieram outras mensagens. Então, tem uma dúvida aqui, Simone, bom, gente, será que eu posso, sem problemas, eu falar o nome? Aqui no chat, acho que todos estão lendo, né? Então, tem uma dúvida aqui da Simone. Há aulas para o ensino médio sobre sexualidade? Aí eu não sei se vai ser Dani ou se Marco Antônio, que é o coordenador do ensino, bom, é um dos coordenadores, né? Que é da terceira série do ensino médio, querem responder, e daqui a pouquinho eu marco esse seu microfone
Oi, Dani. Oi, Lana. Oi. Boa noite a todos, né? Boa noite aos pais. Eu sou Marco, sou coordenador da terceira série, né? Estou lá na ponta, mas eu posso afirmar que sim, né? Essa temática ela vai percorrer toda a trajetória do aluno dentro da escola, inclusive no ensino médio, né? Respeitando, claro, né, o desenvolvimento dos jovens, né? No caso do ensino médio, já jovens aí. E sim, isso é uma temática que é trabalhada no ensino médio também, tá? O Ronaldo parece que quer falar aí, Ronaldo. Também, Sim, o Ronaldo é Ronaldo professor de levantou a mão. biologia também do ensino médio, do fundamental e do médio, né, Ronaldo? Sim. Isso. Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Nós trabalhamos na parte das aulas de laboratório, tanto da primeira série quanto da segunda série. A gente trabalha a sexualidade, trabalha as questões anatômicas, os métodos anticoncepcionais, então são trabalhados, sim, no ensino médio. Ok? Marco, a Simone perguntou, obrigada, viu, Ronaldo? A Simone perguntou se há aulas específicas em horários específicos. Como o Ronaldo mesmo disse, sim, isso está dentro do planejamento, né? O próprio desenvolvimento da biologia vai pedir isso, né? Porque na hora que você entra para tratar desse assunto, ele já vai pedir, porque, claro, né, os jovens, né, os adolescentes, eles têm muitas dúvidas a respeito disso. Né? À medida que é engano a gente pensar que um jovem lá de 15, 16 ou 17 anos estão com todas as suas dúvidas sanadas. Até nós adultos ainda temos dúvidas. Né? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, pauta das aulas que são planejadas. A Simone, você quer abrir a sua câmera, o seu áudio e perguntar diretamente aqui para nós? E a Dani, né, claro, ela está com o espaço aberto para poder estar fazendo o acolhimento de todos esses jovens também. A Dani é uma grande parceira nossa em todos os segmentos da escola, inclusive no ensino médio. Sim, eu não me importo, viu, de ser mediadora, na verdade, esse é o meu tempo. Sim, a Simone quer. Então, Simone, fique à vontade, pode abrir, bom, se você quiser abrir só o áudio, ou áudio e câmera, fique à vontade, esse espaço é justamente para isso, para esse debate. Alguns querem perguntar por aqui, e outros podem abrir, se sentirem à vontade. Só antes de você falar, sim, Adriana, vocês vão ter acesso à gravação, ok? Pode falar, Simone. Boa noite, gente. É que realmente é um tema tão importante, né? E eu perguntei especificamente no ensino médio, porque é a partir do momento em que essa sexualidade está mais aflorada, né? A partir dos 15 e tal. E como o professor de biologia falou, né? Lógico, tem nas aulas de biologia toda uma orientação sobre a parte contraceptiva e tal. Mas ouvindo agora a psicóloga, né, a Dani, falar, eu acharia tão importante ter conversas com esses nossos adolescentes, né? Conversas sobre essa parte, porque nem todos vão, como a Dani falou, até ela, né? Perguntar, expor, alguns são mais tímidos, né? Eu acharia muito importante ter esse espaço, nem que seja uma vez por semana, seria, sei lá, um bate-papo sobre sexo, sabe? Fica aí a sugestão, porque eu acharia importante isso, né? Não só a parte biológica e tudo, a parte psicológica, que eu acho que é mais relevante, né, nesse momento até, porque essa parte biológica da contracepção, a gente sempre orienta também, né, e mostra livros, eles sabem tudo da parte anatômica, mas o problema é a cabecinha, né? Eu não sei se os pais concordam com isso, mas eu acharia interessante, eu queria ver se seria possível, viável, fica aí a sugestão. Obrigada pela sugestão, Simone. Né? Muito obrigada, Simone. Marco, pode anotar aí, hein? A gente pode, não só você, mas podemos compartilhar aí com Florence, né? Também, isso. Coordenadora de formação das séries do ensino médio, né? Aqui especificamente, Simone falou do ensino médio, né? Acho muito, concordo que é muito importante, né? Sempre, né, gente? Sexualidade, a gente precisa conversar sobre isso até na vida adulta, né? Então, eu acho que, mas principalmente nesses momentos de construção, né? Assim, onde os adolescentes estão vivendo as questões dos impasses, dos relacionamentos, né? E da relação com o próprio corpo.
eu acho que pode ser bem importante mesmo, eu acho que eu vou gostar bastante. A gente está no fim do ano, mas fica a sugestão para fazer parte da grade, por que não, do ano que vem, né? Uma aula por semana em cada turma com a Dani, eu acho que seria fundamental. Eu vou cobrar isso, tá? Espero que vocês anotem. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. O Ronaldo quer falar e depois eu tenho aqui uma pergunta. Acho que Manuela é aluna, né? Manuela Vasconcelos? Eu não sei quem é que está aí. É mãe. É a mãe, Manuela. Fez uma pergunta também. Então, vou esperar o Ronaldo falar e depois leio a sua pergunta, tá bom? Eu vou compartilhar uma experiência que eu vivi com meu filho. Simone, eu dei aula para o meu filho no 6º ano, na primeira série e na 2ª série do ensino médio. No 6º ano, nós fizemos uma atividade que chamava Eles por Eles e Elas por Elas, que a gente conversava sobre o adolescer. Tanto no 6º ano, quanto no ensino médio, o meu filho me fez perguntas que em casa ele não faria e nunca havia feito. E eu perguntei para ele, né? Não, porque que tão legal a sua pergunta, tão... Parece que o áudio falhou um pouquinho, Ronaldo. Que a gente envolve, tá, a galera lá, cada um sua vida, mas... Oi. Parece que, pelo menos para mim, travou um finalzinho quando você disse, nossa, tão legal essa pergunta, né? Aí depois falhou. Sim, aí eu perguntei para ele que ele não havia me perguntado antes e tal, e ele falou que nessas aulas é muito mais legal, porque as dúvidas vão surgindo e é mais ou menos o que todo mundo está passando, todo mundo está sentindo. E eu falei assim, nossa, é mesmo, é envolvente, o respeito, a confiança, né? E a segurança que eles têm. Então, é muito legal. Então, a gente trabalha desde o 6º ano até o ensino médio, com certeza. É isso, obrigado. Sim, obrigada, Ronaldo, pela contribuição. Obrigada, Ronaldo. Então, tem uma pergunta aqui da Manuela. Entrar no 6º ano é um momento de divisão marcante. As crianças, ela até colocou entre aspas, né? Deixam de ser crianças e tornam-se adolescentes. A golinha azul carrega muitas mudanças. Como é feita essa acolhida? Não sei se Ronaldo ou Lude querem responder, ou às vezes até Lu Barros, como profissional do colégio, mãe de aluno que passou aí, né? Já está no 7º, Lu, 7º, né? Então, eu vou deixar que vocês, ou mesmo Dani, né, Dani Matos, que vocês fiquem à vontade, o mesmo Marco Antônio, para responder a Manuela. Eu acho que os próximos momentos que nós teremos aqui vão responder a Manu, assim, né, até naturalmente. Então, eu sugiro que a gente siga, né, conheça a Manu, beijo, obrigada pela parceria de sempre, Manu, porque eu acho que a gente vai agora exatamente fazer esse percurso, né, do 5º e do 6º, né, de como é esse fazer na escola. E a gente já passa para esse próximo bloco, né, que vai discutir isso, né, as expressões da sexualidade no espaço escolar. O que vocês acham? Concordo, né? Eu acho que pode ser sim. Podemos? Então, ok, Manu. No final, se faltar alguma extra para a gente aparar, aí você, por gentileza, escreva para nós aí no chat. Aqui, só um minutinho, Lu, a Isabela disse que essa roda de conversa já pode acontecer a partir do 6º ano, tá? E tem muitos elogios, viu, Dani? Muitos, várias
vários elogios aqui, pessoas parabenizando você pelo conteúdo. A Isabela levantou a mão. Obrigada, gente. Muito obrigada. E obrigada pela confiança, né? Isabela, você quer perguntar? Isso, na verdade, quem está falando é Simone, a mãe da Isabela. Gente, olha, tem hora que eu não vou saber quem... porque assim, eu conheço muitos nomes e muitos sobrenomes. E às vezes tem nome de mãe que é igual a nome de filho, e aí eu não sei agora se é de segmento, se é de outro segmento, então eu preciso que vocês nos ajudem. Tá? Eu que falei primeiro sou Simone, mãe do Antônio. Aqui deve ter muitas Simones também, né, gente? Então tá, aqui é Simone, Simone Matias, mãe da Isabela Matias. Tá bom. Porque eu entrei e não vi que eu tinha clicado no dela, mas tá bom. Mas tá tranquilo para ela e para mim aqui. Eu falei, filha, eu vou assistir no seu mesmo. Eu já tinha entrado, mas é o seguinte, eu que coloquei isso aí, que eu acho que a partir do 6º ano, como a Luciana Barros falou, já existe a expressão, né, dessa sexualidade, como ela aparece na escola. Como aqui em casa a gente tem um diálogo muito bom, ela traz para mim os conflitos que já existem na escola, né, o que ela já observa, e aqui em casa a gente conversa naturalmente sobre isso. Mas eu vejo que há uma necessidade mesmo, assim, geral, dessa roda de conversa com eles, mas são muitos conflitos, ainda mais depois da pandemia, né? Como a Dani falou bem, esses corpos ficaram aí fechados, né? E, de repente, essa expressão, ela está um pouco diferente e precisando muito desse diálogo, né? Deles poderem falar mesmo, sem um julgamento, até para orientá-los. E eu acho que a maior parte das vezes isso vai chegar na escola, né? A inibição, ainda tem uma vergonha para chegar para pai e mãe. A gente conversa aqui em casa, mas ela também faz a terapia dela, ela conversa com o terapeuta, né? E eu acho que isso é um facilitador para essa entrada da sexualidade, mas eu acho assim, e não é só agora não, gente, eu tenho uma filha mais velha também, que também estudou no Magnum, e eu lembro que as grandes questões aconteciam no 6º ano, já, sabe? Muitos, como que fala? Muitos conflitos, né? E às vezes gerando consequências. Conflitos, né? Angústias, né? E algumas consequências, às vezes, que poderiam ser evitadas. Então, é isso que eu queria acrescentar. Eu achei muito bom quando eu vi vocês fazendo o seminário, porque eu ia sugerir isso semana passada, porque eu vi que isso está forte no colégio. Eu falei, gente, precisa lidar com isso agora, né? Mas que bom que vocês já se anteciparam aí, eu agradeço. E me coloco à disposição também como mãe, viu, gente? Para trocas, o que vocês precisarem também. Muito obrigada, Isabela. Isabela é a filha, né, na verdade. É Simone. Simone. Desculpa, Dani, eu que sei, né? Obrigada. Mas eu vou ajudando, vou ajudando nisso. A Sayoná comentou aqui, né, que esse bate-papo seria de extrema valia devido à dúvida de um ser do outro, poder ter o acolhimento e coragem entre eles. Aqui em casa também tem diálogo sobre esse tema. É muito importante mesmo. Né? A Simone falou que não está encontrando o livro Meu Adolescente para compra, viu, Dani? Depois a gente vai tentar pesquisar aqui. Eu vou mandar, tá? Um conecta e sugerir aqui que os coordenadores dos outros segmentos enviem também. Tá bom? Ok. Então, vamos lá, né? A gente tem que ficar de olho aqui no nosso cronograma. Na verdade, acho que a gente pode, então, passar para a Lu, né, Lu? Sim. E vocês podem continuar perguntando, tanto aqui no chat, Jansley, que atua comigo na coordenação de formação, está aí também. Se forem muitas perguntas, me ajude, por favor, viu, Jan? Tá fechado o seu microfone, aí só abra o microfone quando você... Sim, Ana. Obrigada, tá? Então, vamos lá. Simone também deixou aí algumas sugestões de
de livros. Vamos lá? Pode ir, Lu? Bom, então, eu vou começar, né, gente, dar boa noite primeiro, né, e eu não posso deixar de dizer da minha alegria de fazer parte desse momento, né, seja pela relevância do tema, mas pela iniciativa da escola de promover um espaço de diálogo entre pais, alunos e escola. E um diálogo que eu acredito que seja muito diferenciado, porque ele é pautado, né, nos vínculos afetivos que nós temos, na confiança mútua, né, que a gente constrói no dia a dia, e informações, né, que são respaldadas pela ciência. Então, eu acho que são informações que nós vamos aqui compartilhar, experiências, e que vão contribuir significativamente para a formação dos meninos e das meninas, como também para a aquisição de novos conhecimentos. Eu acredito que todos nós, né, sairemos daqui modificados. Meu nome é Luciana, alguns me conhecem como mãe, né? Eu sou mãe de uma adolescente também, do 7º ano. Eu sou psicóloga, né? E no Magno eu trabalho com as turmas de 5º ano, responsável pelas atividades e pelo trabalho formativo, junto com a Alana, que é a minha coordenadora. Né, o planejamento das atividades, as habilidades socioemocionais que precisam ser desenvolvidas, né, isso é o que me cabe na equipe da qual faço parte. E quando a Dani trouxe, né, esse título, as expressões da sexualidade no espaço escolar, como educadora, a primeira coisa que me veio foi assim, né, e o meu papel, né? O que eu tenho com isso, né? Qual é o que o professor precisa para atuar nesse sentido? Então, se a gente contextualizar aqui, né, o meu trabalho, eu estou falando de uma turma de pré-adolescentes, né? O 5º ano ele é marcado, né, por ter o início dessa puberdade, né? O início dessas mudanças físicas. Né? E o conteúdo de ciências, ele trabalha em um dos eixos com os sistemas. Então, a gente, né, ensina para eles sistema excretor, sistema urinário, sistema cardiorrespiratório, e eles começam, né, a construir um entendimento sobre como funciona esse corpo. Nas aulas de formação, a gente faz um trabalho relacionado à puberdade, autocuidado e autoconhecimento. E como é que é esse trabalho, assim, né? Na hora que eu me fazia a pergunta, assim, qual o papel do professor nesse cenário? E aí, assim, a gente podia enumerar aqui centenas de ações importantíssimas. Mas a primeira, e a que pauta nosso trabalho, que eu considero que seja a mais importante, é a escuta, né? O trabalho no 5º ano, ele começa a partir da escuta atenta, ampla, e uma escuta que seja capaz de identificar, né, as dinâmicas desses pré-adolescentes, através do que eles dizem, através do que eles falam entre eles, através dos conflitos que aparecem, da forma como esses conflitos são restabelecidos. Todas essas informações, elas são importantes e são elas que mapeiam o nosso trabalho. Porque a gente precisa desenvolver uma ação que tenha informações pertinentes à faixa etária e adequadas ao estágio de desenvolvimento que a gente está atuando. Então, o trabalho com o 5º ano, ele tem uma configuração pautada nessa escuta, de nós, professores formadores, né, que estamos num número maior de aulas com esses alunos, e a partir de então, a gente, junto com a coordenação de formação, constrói um projeto. É um projeto que já vem acontecendo e que é sistematizado, porque, né, nós estamos em constante mudança e esse é um tema dinâmico. Nesse contexto, então, né, considerando lá o 5º ano, essas crianças que chegam com algumas dúvidas, com algumas questões que aparecem no recreio, tipo, fulano me chipou com fulana, fulano namora a fulana.
Então, a partir de todo esse vocabulário, todas essas conversas, todo esse conteúdo que a gente recebe, a gente vai, então, costurando, né, e construindo um lugar de intervenção. E como é que a gente começa? Esse ano, a gente utilizou as aulas de formação, trabalhando com 2 pilares. O primeiro pilar, o autocuidado, e o segundo, o autoconhecimento. Então, a gente fez o quê com os meninos? Uma panorâmica de que todas as fases do desenvolvimento humano, elas exigem autocuidado. O autocuidado está relacionado à autonomia. E fomos fazendo esse percurso com eles, né, em rodas de discussão. O que é importante para um recém-nascido, em termos de autocuidado? Quais as ações pertinentes a um adulto, em termos de autocuidado? E a partir do relato deles, vídeos, músicas, a gente foi, então, ampliando essa discussão. No segundo momento, a gente colocou em pauta a questão do autoconhecimento. Para eu conseguir cuidar de mim, eu preciso me conhecer, né? E foi quando a gente entra com o tema da puberdade, explicando para eles, né, a diferença entre puberdade e adolescência, deixando muito claro o tempo todo a questão da individualidade biológica e colocando, né, as origens das transformações. Será que o áudio da Lu está falhando só para mim ou para vocês também? Eu tô Ok, ouvindo. Tá ok para mim. Para você também, Dani? Para mim também. Ai, que bom. Então, esses alunos, eles vão tendo primeiro, né, de uma forma macro, a questão do desenvolvimento humano e da demanda de autocuidado que esse corpo exige com o passar dos anos. E depois a gente vai focar nesse momento que eles estão, nas mudanças que eles já percebem, neles mesmos, nos corpos dos colegas, nos familiares, e no que isso significa em termos de autocuidado e autoconhecimento. Passado essas rodas de conversa, a gente leva para eles uma caixinha, que tem até uma que eu trouxe aqui para mostrar, onde eles vão colocar, foram eles que fizeram, as dúvidas. Então, se há, além do que foi dito na roda de conversa, que foi amplamente debatido, algum conteúdo que eles queiram saber, que eles não consideraram pertinente naquele momento, que eles não quiseram dizer, né, por uma razão que a gente desconhece, eles vão colocar nessa caixinha. E a gente combina, então, que vai dividir a turma em 2 grupos menores e convidar 2 especialistas em desenvolvimento humano para conversar com eles de forma mais objetiva, esclarecendo aquilo que eles querem saber. E eu vou convidar o Marco Antônio, que foi, né, até a nossa sala, trabalhou com os meninos, foi um sucesso, convidar a Dani para dividir com vocês a percepção, a experiência, né, e dizer como foi esse trabalho com eles nesse momento de tirar dúvidas, né, de diálogo, de papo reto. Vamos lá, você quer Posso começar. Gente, boa noite novamente, né? Eu digo, Luciana, que a experiência foi fantástica, né? Eu também sou pai, né, de uma adolescente, minha filha está no 6º ano, fez essa transição em meio a essa confusão toda, né? Maria Eduarda está lá no 6º ano, e foi muito bacana porque eu vivi a experiência de conversar com os meninos, né? Nós dividimos, a Dani ficou com as meninas e eu fiquei com os meninos. E desde o primeiro momento, né, quando nós fizemos a apuração das perguntas, do que estava nessa caixinha, foi bastante curioso a diferença das perguntas dos meninos e das meninas, né, Dani? O foco era totalmente diferente. Para os meninos, o foco estava muito ligado ao desenvolvimento biológico, o que, para mim, foi um prato cheio para trabalhar, uma vez que eu sou professor de biologia, então eu poderia muito facilmente estar respondendo. Já a abordagem das meninas foi outra, que depois a Dani pode comentar. Então, a grande preocupação dos meninos, eu posso dizer que 95% das perguntas passava com preocupações com mudanças no próprio corpo. Né? Que hora que vai crescer o bigode? Por que a gente muda? Alteração de voz, uma preocupação grande. Olha que coisa interessante, né? Tem pelo menos umas 5, 6 perguntas que se repetiram com uma preocupação da alteração do timbre de voz.
né? Então, eu tive a grande oportunidade de trabalhar, claro que respeitando a idade dos meninos, um pouco sobre a biologia mesmo do desenvolvimento humano, né? Explicando um pouco sobre a atuação dos hormônios, especialmente da testosterona, no corpo do homem. E é incrível que, um primeiro momento que eles estavam assim, receosos, mesmo porque, né, quem que é essa figura lá da terceira série que está chegando aqui, né, não é o professor do nosso grupo. Então, depois daqueles 5, 10 minutinhos dessa quebrada inicial de gelo, né, deles se ambientarem, a receptividade ela foi incrível, né? É muito interessante como que eles estão abertos a escutar, como que eles desejam a informação correta, eles querem saber, né? Querem saber em detalhes o que está acontecendo com os seus corpos, né? Isso foi bastante interessante. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, além dessa preocupação com essas mudanças que estão acontecendo e que estão por vir, porque, claro, eles se comparam assim, nossa, quando a gente olha para um aluno de 7º, eles já são tão diferentes, né? Isso é muito perto, são 2 anos, 2 anos apenas de diferença para eles. Uma outra preocupação é com esse tempo, né? Eles se comparam o tempo inteiro. Então, a quando que é a hora ideal de começar a crescer os pelinhos aqui do bigode? Né? Isso é igual para todo mundo? Será que eu estou atrasado ou eu não estou atrasado em relação ao meu colega? Então, essa comparação ela é inevitável. Então, é muito importante conversar muito abertamente sobre isso, até para que eles entendam. Esse início de puberdade, esse início de mudança, ele é muito diferente entre, né, as crianças, os jovens. Então, alguns começam mais cedo, outros começam um pouco mais tarde, mas eu até fiz uma brincadeira com eles, eu falei assim, olha, vocês devem conhecer os meus alunos da terceira série, né, os grandões lá de 17, 18 anos. Eles são muito diferentes entre eles em relação a esse tipo de desenvolvimento? Não, é tudo grandão, barbudinho, né? Já está assim, todo mundo muito parecido, parece que tem um padrão. Eu falei, tá vendo? A gente começa em momentos diferentes, mas a gente acaba chegando no mesmo lugar. Né? Então, isso traz para eles uma sensação mais confortável, porque existe essa preocupação, né? Eu não quero ficar fora, eu não quero me perder nesse jogo de transformação. Né? Então, isso é muito relevante. E as perguntas, elas passavam muito por esses aspectos biológicos do desenvolvimento. E a grande, assim, 95% das perguntas estavam relacionadas. Então, foi uma experiência incrível, né? Me coloquei total disposição, né, para que eles depois, se quiserem me procurar, para perguntar, né? E eu fiquei muito curioso para saber como que foi com as meninas. Depois eu conversei com a Dani e falou, nossa, tão diferente, né? As abordagens, elas foram assim, extremas. Claro que tem a questão da menstruação, né, do desenvolvimento do corpo também, mas as perguntas, elas passaram por um outro lugar, né, Dani? É com você. Pois é, né? A gente conversou depois, né, para comparar mesmo. Apesar de que, né, assim, quando eles fizeram a pergunta na própria caixinha, a maioria tinha a ver com essas transformações do próprio corpo, de como cuidar desse corpo, né, a menstruação, se eu menstruar na escola, onde que eu posso buscar absorvente, né, se eu sentir dor, o que eu faço, como cuidar do corpo, né, das espinhas, são preocupações, né, que envolvem a questão, né, do cuidado com o corpo e também, né, informações mais práticas. Mas ao longo da roda de conversa foram surgindo outras perguntas, né, na caixinha também, né, mas assim, na conversa foram surgindo perguntas sobre interesse, né, por meninos, interesse, né, de como que eu faço aquilo que eu contei um pouco na palestra, né? Como que eu faço se eu gostar de alguém que não gosta de mim, né? Ou seja, né, foi aparecendo algumas perguntas relacionadas aos relacionamentos amorosos, afetivos mesmo, de como lidar, né, com essas situações, né? Que são próprias, são típicas da idade também, essas curiosidades, né? Não que estejam namorando, né? Mas eles se chipam, né, gente? Eles me chiparam com fulano e eu não gosto do fulano, o que eu faço? O que acontece se eu me apaixonar por alguém que não existe, né? Por alguém que está lá, né? Por um artista, né? São situações que vocês devem lembrar, né? Que a gente também tinha na nossa adolescência e que estão acontecendo, né? Estão na pauta do dia, né? Então foi incrível, né? Assim, foi uma oportunidade assim muito gostosa, né, de conversar e de estar junto, né, com essa turminha e poder
acolhê-los, e também me coloquei à disposição, caso eles pudessem, né, quisessem conversar comigo em particular, né, me coloquei à disposição também, tá? Ai, que bom, eu fico muito feliz, para nós também foi incrível, e é muito interessante a gente entender que, na medida que vocês foram lá, né, esse conteúdo parece que se esvazia da cabecinha deles, e a gente consegue, então, seguir com as aulas com mais tranquilidade, com menos chip, porque, de alguma forma, quando a gente chega com a informação, né, a gente acolhe. A informação na pré-adolescência, ela tem também esse papel, né, de acolher esse pré-adolescente que, às vezes, vai encontrar na escola, e eu fico muito feliz. Muito obrigada, Marco Antônio, muito obrigada, Dani. Foi uma experiência muito bacana para todo mundo. E a gente vai seguir agora, e é por isso que eu falei lá atrás, Manu, que naquele momento talvez eu não conseguisse, nenhuma de nós estivesse apta a te responder, porque a gente queria primeiro te mostrar esse trajeto que é feito ao longo dos anos. Então, finalizado esse trabalho que é feito, né? Em outras épocas, esse projeto do Quinto teve nome de Afetividade e Transformação, e a Lana está sempre com um grupo de professores modificando, sistematizando, ouvindo, acolhendo, e a partir do 6º ano, a equipe de professores de ciência faz um trabalho também, né? E a Lud e o Ronaldo vão apresentar para nós a maneira como foi abordado o tema e o resultado desse trabalho. E aí, Lud, conta para nós. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ludmila, o Ronaldo também está aí, ele também vai falar junto. E o nosso trabalho, ele seguiu a mesma linha do 5º ano, né? Ele seguiu a mesma linha e sempre ancorado também, né, nos princípios e os valores da escola, o princípio da equidade, os valores da diversidade, da inclusão e da igualdade. Isso vale a pena a gente destacar, né, que a gente seguiu também isso. As nossas aulas de ciências, né, que abordaram esse tema, elas tinham tanto um lado da nossa matriz pedagógica, como também o lado também das habilidades socioemocionais. Então, as duas coisas estavam vinculadas o tempo inteiro. E sempre com muita escuta ativa, inclusive eu e o Ronaldo, nós fazemos parte da rede de acolhimento da escola. Então, aquilo que a Lu colocou de ter uma escuta ativa, a gente já tinha esse ouvido atento a isso, né? Não só para aquilo que os alunos diziam, mas também para aquilo que os alunos não diziam, né? Os seus movimentos, né? O movimento da turma. Então, a gente estava sempre muito atento a isso, né? Então, isso foi algo que foi muito importante. E aí também, na verdade, a gente queria, o Ronaldo ele vai falar, mas a gente queria mostrar para vocês como que foi a nossa condução. Nós criamos uma série chamada Lud e Ronaldão, no qual a gente trabalhava o conteúdo, as habilidades socioemocionais, as habilidades pedagógicas, né? Por meio de metodologias ativas, por meio de estudo de caso, sempre colocando o aluno como protagonista, sempre deixando ele muito à vontade para colocar suas dúvidas, para a gente discutir, para a gente, né? E isso ia aparecendo ao longo das nossas aulas. Eu vou passar para o Ronaldo, e aí na hora que o Ronaldo terminar, aí, Dani, você pode colocar para a gente? Bom, o desafio, ele era muito grande, porque uma coisa era você estar na sala de aula, no tete-a-tete ali, e no remoto a gente tinha uma série de variáveis, e tinha momento que o aluno queria te perguntar alguma coisa, em particular, no final da aula, ele já mencionava isso durante a aula. Só que quando a aula terminava, a galerinha não saía, que queria escutar. Então, era completamente diferente do presencial.
E nós começamos a pensar o que a gente vai fazer para esclarecer as dúvidas, resolver, né, todos esses anseios e tal. E aí surge, né, essa ideia da nossa série e tal, e as coisas iam acontecendo e os meninos iam cobrando a próxima aula, né? E falou, não, tinha que ter aula amanhã também. E não, tipo assim, era terça e quinta, queria terça, quarta, quinta e sexta. E nas atividades, eles iam colocando suas dúvidas, né? Então foi muito legal mesmo. Podia passar aí, né? Pode colocar a Dani pra gente? Colocar agora, peraí. Esse, gente, foi um dos episódios. Foram vários episódios, tá? Esse foi um deles. Deu uma maratona, né, Lud? Oh. Tá dando? Tá sem som, Dani. Tá sem som? Sim. Peraí. Eu acho que você tem que compartilhar por uma guia, ideal para vídeo e animação. Ah, tá. Peraí. Qualquer coisa você me fala que eu compartilho por aqui. Uma guia. Aqui quem fala é a Lud. E hoje, eu e o Ronaldão, a dupla Lud e Ronaldão, temos um grande desafio para essa aula. Vocês estão curiosos? Bora lá assistir o vídeo! Olá, professora Ludmila, tudo bem? Eu sou o Naldo Bento, eu moro aqui na roça e eu tenho um filho com 11 anos. Ele está me fazendo umas perguntas que eu não sei responder. Então, eu gostaria que você pudesse nos ajudar. Aí eu vou passar para ele fazer as perguntas para você. Pode ser assim? Eu já agradeço, tá? Muito obrigado, professora. Todos falam muito bem de você aqui na roça, tá bom? Olá, seu Naldo Bento. Que bom que você me procurou. Eu acho que eu posso ajudar sim, você e o seu filho. Mas não se preocupe, isso tudo que ele está relatando, essas dúvidas, são bem comuns de uma fase que existe na adolescência. Essa fase se chama puberdade. Mas dessa vez, seu Naldo, eu não vou resolver esse problema, né? Essas dúvidas sozinha. Eu vou chamar um grupinho muito especial. Um grupinho que é meu aluno, os alunos da tarde, e um grupinho que é aluno de um professor chamado Professor Ronaldão. Acho que você também o conhece. Professor muito bacana. E juntos, o professor Ronaldão e a professora Lud formam uma parceria muito bacana entre os alunos do sexto manhã e do sexto tarde. E são esses alunos que vão ajudar o seu filho a passar por esse período, que é muito turbulento, com muitas transformações físicas e emocionais. Mas fique tranquilo, eu já vou fazer uma reunião com esses alunos, o Ronaldão também, e vamos preparar um material muito legal. Um material que vai servir de apoio para o seu filho, que vai servir para que ele consiga entender o que está passando por dentro do corpinho dele, por dentro da cabecinha dele. Conte sempre com a gente. Mas olha, não demora a mandar mensagem assim, não. A gente fica com saudade, senhor Naldo Bento. Um beijo, viu? Beijos da Lud e do Ronaldão. Luna. Professora, não é fácil a lida aqui no campo. E me ajuda. Agora ele está querendo saber que dia que a barba dele vai chegar, porque a barba do Gabriel, colega dele, já chegou.
Me ajuda, eu não aguento mais. Obrigado. Olá, seu Naldo Bento. Que bom que você me ligou. Eu realmente estava precisando falar com o senhor. Eu, o Ronaldão e os alunos do 6º ano já estamos preparando um material para você, tá? Até semana que vem o material chega. Eu sei, o Joãozinho está com muitas curiosidades, né? Mas não se preocupe, já já o material está chegando aí para você e qualquer coisa você já sabe, basta ligar. Beijo da Lud e do Ronaldão. Olá, meninos! Olá, Ronaldão! Gente, recebi outro telefonema do senhor Naldo. Agora ele está muito ansioso mesmo. Por quê? O Joãozinho quer saber por que ele ainda não tem barba e por que o Gabriel, o seu vizinho, já tem barba. Gente, a gente precisa montar esse material logo. Vamos fazer esse trabalho? E olha a responsabilidade. Nós precisamos ajudar o Joãozinho e o Naldo Bento a passar por esse período da puberdade de uma forma mais tranquila. Então, olha o que eu estou pensando. Vocês vão se dividir em grupos, tá? Lá pelo Teams. E vocês vão produzir diferentes materiais. Vocês podem produzir vídeos, vocês podem produzir áudios ou um simples texto, uma redação. Nesse material, deve ter todas as explicações sobre a puberdade. Nós temos, gente, que conseguir ajudar o Joãozinho. Então, nesse material, vocês devem explicar todas as transformações físicas e as transformações emocionais que vocês estão passando. Só assim, o Joãozinho vai perceber que ele não está sozinho e que todas as pessoas que estão vivendo a puberdade estão passando por essas transformações. Gente, olha a responsabilidade. Joãozinho precisa de nós. Lembre-se, sempre vamos utilizar os termos técnicos, os termos científicos. Bota a cabecinha para pensar, muita imaginação, muita discussão em grupo e estou esperando a atividade, ok? Assim, rapidinho, o Joãozinho vai estar mais tranquilo, com suas dúvidas sanadas e pronto para começar mais uma série de curiosidades do Joãozinho e do Naldo Bento. Galera, estou esperando por vocês. Beijos e conto com vocês! Então, gente, Dani, pode tirar. Porque aí só vai repetir mesmo o que eu falei. E aí eu acho que agora, né, o momento, a gente tem a Flávia e o Davi. A Flávia é a mãe do Davi, o Davi é um aluno do 6º ano da tarde. E eu acho que com o depoimento que eles vão dar agora, eu acho que vai conseguir exemplificar direitinho como que a gente trabalhou ao longo do 6º ano, né, com essa temática, tá bom? Então, deixa aí agora a fala com o Davi e com a Flávia. Eu sou Davi Nascimento, no 6º ano 2. Estou muito feliz de ter sido convidado pela professora Ludmila, né, para contribuir nesse seminário. Ano passado foi o ano da professora Luciana aí, né, que eu adoro. Também sinto bem estar com todos os profissionais do área. Esse ano eu participei do projeto Sexualidade, Adolescência e Puberdade desenvolvido pela Ludmila. Ela postou no Magnusol o vídeo da família do Naldo Bento, na Senhora Graça e o filho dele, Joãozinho, o qual tinha dúvidas e dificuldades para entender as transformações ocorridas na puberdade. O trabalho em grupo foi proposto com a redação de cartas para essa família, com o objetivo de oferecer conhecimentos e esclarecer suas dúvidas. Vou falar um pouquinho de uma das cartas elaboradas por Joãozinho e seus pais. Primeiramente, nós definimos o conceito de adolescência e puberdade. Adolescência é o momento de transição da infância para a vida adulta, assim passando pela puberdade, a qual acontecem mudanças físicas e mentais, emocionais e comportamentais. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a adolescência é o período entre os 10 aos 19 anos. Essa fase é muito marcada pela puberdade, o qual o hormônio testosterona
age no corpo do indivíduo que vivencia uma série de transformações físicas. Verdade é a fase inicial da adolescência, a qual começa essas transformações, por exemplo. Sexo masculino, surgimento de pelos no rosto, axila, região pubiana. Aumento do tamanho do escroto, do testículo, crescimento do pênis. Aumento da oleosidade do cabelo e da pele, presença de acne e espinhas, mudança na voz, aumento da estatura e da massa muscular. Essas mudanças são típicas do amadurecimento sexual. A situação problema era a dúvida de Joãozinho, que comparou o crescimento da barba do colega Gabriel com a dele, que ainda não havia nem sinais. Explicamos que esse processo corre de cada indivíduo para indivíduo, num ritmo específico de cada um, de acordo com a produção do hormônio testosterona. Sendo assim, Joãozinho deveria ficar tranquilo, pois sua barba deverá crescer no momento adequado do seu organismo, tal como ocorreu com seu colega Gabriel. Falamos também, nessa carta, sobre as mudanças psicológicas enfrentadas pelo adolescente, que podem ser, por exemplo, a necessidade de desenvolvimento da autonomia e da construção de uma identidade. Esse enfrentamento causa novas emoções, percepções, reflexões e podem ocorrer conflitos, dúvidas, estresse, relações impossíveis. Aconselhamos o senhor Naldo Bento, senhora Graça e Joãozinho terem sempre um bom diálogo entre pai e filho, baseado nesses conhecimentos da ciência. Desejamos uma ótima vivência nesse momento especial de Joãozinho. Essa é um resumo, né, da carta que o Davi produziu para esclarecer a dúvida do Joãozinho, né? Os vídeos, né, dos projetos de ciência, todos muito divertidos, bem-humorados, né? Desse projeto de sexualidade, os outros também, que o Ronaldo e a Ludmila desenvolveram. Então, eu digo que estão de parabéns, né? Muito bom mesmo. E eu queria comentar que esse tema, ele tem muitas ramificações, né? Então, quando convidou, eu lembrei disso aqui, ó, a caderneta do adolescente, né? Então, quando eu levei o Davi para tomar a vacina do HPV, e aí eu percebi a fala da Dani Matos sobre o luto, né? Eu falei, gente, não é mais a caderneta da criança, agora é a caderneta do adolescente. E aí ele tomou a vacina de HPV como outras, né? Que o adolescente tem que ficar atento. Então, uma sugestão que eu dou também, que tem todo o conteúdo nessa caderneta do adolescente, esse conteúdo que foi trabalhado, né? Sala de aula, tá tudo lá, porque é baseado no Ministério da Saúde, né? Então, lá vem falando o conceito de adolescência, de puberdade, lá tem o ECA, as transformações do corpo, lá vem também escrito. Então, é um tema bom também para os pais, né, se quiserem utilizar, fazer a leitura com as crianças, para ter esse diálogo, abrir esse diálogo, né? A caderneta do adolescente é uma oportunidade, porque tem tudo lá sintético, né, de maneira síntese. E fala de também prevenção a drogas, gravidez indesejada, né? Os métodos contraceptivos, e numa linguagem científica adequada. Então, eu pensei nisso, né, na importância do autocuidado, né, e que o adolescente precisa muito desenvolver. Nós também. Sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Davi. Muito obrigada, Flávia. Foi ótimo. Vocês conseguiram ilustrar. O Davi falou sobre essa caderneta nas nossas aulas. E respondendo uma mãe, nós já temos um projeto, né, Dani, para sair já para o ano que vem, que vai contemplar, né, esse adolescer aí. Então, já vai fazer parte aí da nossa programação. Porque este ano nós trabalhamos esse tema no 6º ano
porque foi uma lacuna que a gente teve do 5º para o 6º, né? Porque normalmente esse tema ele não é abordado no 6º ano. E aí, quando nós tivemos isso, não, gente, a gente precisa voltar, né? Colocar esse projeto, e aí ano que vem a gente vai ter esse projeto Adolescer, a gente está fechando algumas coisas ainda, mas vai fazer parte. Para uma mãe que perguntou, que acha muito importante, vamos manter, e sempre com norte, tendo o mesmo norte aí que o 5º ano teve, e seguindo sempre os princípios e os valores da escola. Queridos, antes de prosseguirmos, eu gostaria de saber se a pergunta da Fabiana, que é a mãe da Fernanda, do 6º A, foi respondida, porque talvez eu não tenha compreendido exatamente qual é a sua dúvida, Fabiana. Você gostaria de ativar o microfone e perguntar? Pode ser. Por favor? Boa noite. Obrigada, viu, querida? Primeiro, parabéns pela iniciativa aí, sensacional. Obrigada. Eu queria entender o seguinte, eu acho que os meninos do 5º ano, a Fernanda está na escola desde da educação infantil, e para eles, eles criaram uma expectativa muito grande do 5º para o 6º ano. Só que essa transição, né, dessa mudança de golinho e tal, enfim, não aconteceu por causa de todo o processo aí mundial que estamos vivendo, né? E esse ano, esse 6º ano, ele só iniciou-se a aula presencial a partir de setembro. Então, ficou-se uma lacuna, assim, infinita, não somente da transição, mas desse convívio, né? A gente está falando dessa questão da sexualidade, esses meninos não tiveram oportunidade, por exemplo, a Fernanda é filha única, eles não tiveram a oportunidade de conviver, né, entre eles para perceberem essa maturação, né? Então, eu queria saber como que a escola está pensando em resolver, assim, ou de alguma forma minimizar essa lacuna gigantesca que ficou, né? Eu falo, a Fernanda, ela não é só filha única, ela tem um irmão, mas do primeiro casamento do meu esposo, que está com 25 anos, que inclusive é ex-aluno do colégio, mas ela não tem crianças na família, são todos assim, os primos são todos mais velhos, né? Quer dizer, o neto mais novo do que ela é o irmão de 25 anos. Então, assim, nesse período, ela ficou muito sozinha, muito isolada, e aí começou a acontecer. Isso, Ronaldo, seu ex-aluno aí, ó. Eu também sou ex-aluna dessa escola, viu, gente? E trabalhei muitos anos aí também. Enfim, existe uma expectativa muito grande nossa, como pais, né, como que vai ser feita para minimizar essa lacuna, né? Porque eles ficaram, a Alana respondeu aí, fiquei muito feliz de saber que, de alguma forma, a escola vai buscar esse resgate aí da festa junina, né, dessa viagem, mas ainda assim, esse convívio e essas transformações, né, ficaram aí, né, no processo, e aí eu queria saber se a escola pensa em alguma ação ou ações em relação a isso. Essa que é a minha dúvida. Obrigada, gente. Bom, eu não sei, agora eu entendi, viu? Porque é uma pergunta, realmente tem uma reflexão aí fundamentando a sua pergunta, não é, Fabiana? Por isso que eu não consegui, na verdade, fui eu que não consegui compreender, porque realmente é uma pergunta que tem aí tem muitas vertentes, né? Eu posso responder do ponto de vista... aqui não existe fragmentação, tá, gente? Olha, acabou 5º ano, então, a partir do 6º, eu já não sei mais o que está acontecendo de forma alguma. A gente sempre trabalha de forma a termos um fio condutor, né? Desde lá do maternal até a 3ª série do ensino médio, tanto é que vocês estão vendo aqui profissionais de mais de um segmento, né? A princípio, isso aqui que nós estamos fazendo, por isso que nós estamos chamando, né, de primeiro seminário,
porque essa proposta, para quem já tem filhos que passaram aqui por mim, né, como coordenadora de segundo ao quinto, já acontecia, mas num outro formato, né, somente com alunos de quinto, e aqui nós abrimos para toda a comunidade escolar. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer isso, tá, Fabiana? Que eu entendo o que você quer dizer. Esses alunos ficaram privados, e em uma fase que é muito importante, necessária e fundamental, essa interação, né, eles ficaram privados disso, e é claro, de propostas que na escola, e não só Vila Boa Vista, a última festa junina deles no quinto ano, porque era essa despedida da festa junina, com os professores de educação física ensaiando. O nosso projeto de protagonismo dos alunos na prevenção ao bullying, que são as equipes de ajuda, nós temos aqui famílias que têm... A Dani Matos mesmo, né, Luísa, fazia parte das equipes de ajuda, Dani? Então, acho que... Então, assim, nós temos aí vários projetos que poderiam até ter acontecido remotamente, mas são projetos que tem essa demanda, né, de estarmos presencialmente juntos, e vamos retomar. Então, inclusive, eu posso falar por equipes de ajuda que de sexto em diante, Dani Diniz também vai retomar. Eu não sei dizer especificamente de outros projetos do sexto ano, mas posso garantir que Dani Diniz, né, coordenadora de formação do sexto ao nono, temos conversado muito sobre essa importância de mantermos alguns processos como Vila Boa Vista e Festa Junina, tanto é que quando eu respondo aqui que os nossos alunos vão ter, sim, essa oportunidade, é porque ela comprou essa ideia, né, comigo, e a gente só não sabe quem vai, né? Que agora eu falei que eu vou brigar para ir com esses meninos, né, gente? Que não vai ser Dani, não, que tem que ser eu, tá? Porque, afinal de contas, eu que era coordenadora deles, né? Nesse tempo. Mesmo. Mas, o que eu fiz aqui? Eu anotei, Fabiana, porque talvez tenha alguma... proposta, algum projeto que Dani, porque assim como eu já estou aqui cheia de ideias para o próximo ano, como, por exemplo, quem teve acesso ao link aí da revista Encontro, eu escrevi ali um artigo sobre rodas de diálogo, que já estão acontecendo no meu segmento, e foi algo novo, né, esse ano na escola. Pode ser que Dani tenha aí alguma proposta que ainda... não foi divulgada formalmente, que eu não sei, né, e que vai atender a essa demanda, que eu tenho certeza que não é só sua, mas de vários alunos que estão aí no sexto ano, indo para o sétimo, e alunos que estão no sétimo e que ano passado estiveram no sexto remotamente. Então, eu anotei, porque eu imagino que eu tenha te respondido até uma certa parte, mas acredito que a Dani também possa entrar em contato com você para complementar a minha resposta, tá bom? A menos que Lude e Ronaldo saibam de algo aí que eu ainda não sei, né? Mas eu anotei, e anotei outros aqui também, né? Tem Fernanda Gouveia, tem links que me pediram aqui. Pode ser assim, obrigada. Fabiana? Claro, muito obrigada. Então, a Luciana Jardim perguntou se Vila Boa Vista é no quinto ano. E só uma explicação. Tem sido o nome do acampamento é Vila Boa Vista. Há alguns anos os alunos têm ido a esse acampamento especificamente. Mas eu também, Jansley e eu, temos visto outros, nós temos pesquisado outros. Vila Boa Vista é muito interessante, e nós conhecemos já há bastante tempo a equipe, né? Lu Barros Thaís sabe disso, já foi, né, Lu, algumas vezes, acompanhando os alunos, mas nós temos pesquisado, inclusive, outras propostas.
Mas a promessa, né, que eu fiz para os alunos que ano passado estavam no 5º e atualmente estão no 6º, e para os que estão atualmente no 5º e ano que vem estarão no 6º, a promessa, eu disse para eles que foi uma promessa. Tem aluno falando, Lana, eu mudei para Nova Lima, mas eu não saio dessa escola porque eu não saio enquanto eu não for para o Vila Boa Vista. Falei, então nós vamos adiar essa Vila Boa Vista lá para a 3ª série do ensino médio. Eu brinquei, né? Mas foi uma promessa que eu fiz para eles, né? Eles vão ter essa oportunidade. Dani Diniz está aí, né, conosco, também para cumprir essa promessa, e espero que seja no próximo ano. Esse ano ainda não conseguimos, mas espero que no próximo ano. Tá bom? Que não seja Vila Boa Vista, mas que seja um outro acampamento, mas o que é o mais importante são os objetivos, né, dessa viagem aí, que eu digo que é a culminância, né? Essa viagem, na verdade, é só a culminância de um projeto. Hoje aqui nós estamos nesse seminário, que é uma parte, né, desse trabalho sobre autocuidado, autoconhecimento, essa transição, né, que não é só sobre o desenvolvimento da sexualidade, mas também o desenvolvimento da heteronomia para a autonomia moral, um desenvolvimento que fala também do cognitivo, né, de tantos avanços, olha, da independência, de uma dependência ou de uma heteronomia para uma dependência, para uma independência, para a autonomia. Então, está aí, né? A promessa está feita e nós vamos cumprir. Acho que Maria Luísa levantou a mão. Se tiver mais alguém que tem pergunta para Davi. A Maria Luísa, isso. Oi, Maria Luísa. Eu sou a Renata, mãe da Maria Luísa. Oi, Dani. Agora que eu vi, abriu aí. Boa noite a todos, obrigada, está sendo muito bom, muito proveitoso. Parabéns a todos. Eu queria aproveitar e dizer sobre também, apesar de você dizer, Lana, dos fragmentos da escola que não existe, é tudo uma continuidade, mas eu acho importante a gente falar da fase da adolescência, por exemplo, o 9º ano para o ensino médio. Nessa transição, momentos de pandemia, onde eles perderam a convivência com os adolescentes, festas de 15 anos, né? Então, assim, tão importante nessa convivência deles, né, um com os outros, até por causa da sexualidade mesmo, né, de encontrar alguém, de se relacionar, será que eu vou arrumar um namorado quando eu estiver nas minhas festas de 15 anos, como que vai ser isso? Então, eu queria falar sobre isso e ver o que vocês podem me falar também. Muito obrigada. Obrigada, Renata, pela pergunta e pela sua participação, né? É um tema muito importante, né? Assim, inclusive, né, é o que a gente repara que são fases críticas mesmo, né? Assim, que aconteceram principalmente nessa afetação da saúde mental do adolescente, foram justamente nesses períodos de transição, né? Do adolescente do 5º para o 6º e do 9º para o ensino médio, e do 3º para a saída também, né? Para o Enem, né? E para a universidade. São os momentos, né, assim, que nós identificamos, né, que trabalhamos com saúde mental, mais sofridos, né, do adolescente, e que a gente vai precisar mesmo, né, desses projetos de cuidado, de mais rodas de conversa, para elaboração, né, para colaborar aí para essa elaboração desse luto, né, de eu ter perdido algo que deveria ter acontecido naquele momento, né? Então, além de todos aqueles lutos que eu conversei, né, ainda tem esses, né, o luto do que eu deveria ter vivido e não vivi, né? Então, né, eu acho que o que a gente pode proporcionar para os adolescentes, né, na verdade, nesse momento que atingiu todos, né, todos eles, né, e todos nós também, né, é essa nossa empatia, o nosso acolhimento, a nossa possibilidade, né, de falar sobre, né, sem negar essas perdas
que foram muito significativas, mesmo que trouxeram impactos importantes, né? Então, só respondendo também, né, ajudando a Lana a responder a pergunta anterior, o projeto que a professora Ludmila e o Ronaldo estão, né, realizaram com o 6º ano para preencher essa lacuna do ano passado, né, é um projeto que a gente já tem conversado para a elaboração de novas propostas para a continuidade de um trabalho, né, de rodas, de conversa, né, entre a psicologia e a biologia, aí para a gente continuar trabalhando juntos em prol da saúde, né, mental, né, e da sexualidade também, de uma sexualidade segura, protetora, né, e lembrando, gente, sempre que todos os materiais, inclusive de psicologia, né, que eu citei, né, e outros livros, lives, então, né, e compartilhamento de música, seja lá o que for, elas vão ser, né, elas são indicadas dependendo da idade, né, do adolescente, da idade da criança, né, então toda vez que a gente prepara um material, né, aqui eu preparei meu material para pais, né, mas quando a gente prepara para os adolescentes, aí vem um outro formato, com outros materiais, sempre respeitando a idade de cada um, né, e a fase, né, o nível de maturidade de cada um também, ok? Se ninguém tiver pergunta, o Adão ainda tem aí uns minutinhos. Alguma pergunta para a Flávia, para o Davi, para a Lud, para o Ronaldo? Caso a gente não tenha mais perguntas, a Dani vai finalizar. Isso mesmo, já são, porque na verdade eu vi aqui, né, que nós somos, acho que é importante essa pontualidade, tanto para iniciarmos quanto para finalizarmos, porque sabemos aí da rotina de cada um e nós queremos que seja, né, um momento de muita leveza, né, e que vocês fiquem com gostinho de quero mais também, né, para que possamos promover outros encontros como esses, e também acho que dizer que a Dani se colocou à disposição para responder, né, qualquer dúvida que posteriormente vocês venham a ter. Às vezes os filhos pegam a gente aí de surpresa, né? Então, se vocês quiserem, Dani, você deixou na sua apresentação o contato, né? No final, talvez seja válido aí projetar novamente antes de finalizarmos. Tá bom? Então, vou deixar com você, Dani, porque você é quem vai finalizar. Caso não tenhamos mais pergunta, fique à vontade. Eu já aproveito para agradecer a todos, né, a toda a comunidade escolar aqui presente, né, educadores, familiares, e eu sei que tem alunos aí também, não é? Obrigada, queridos. Boa noite, Deus abençoe. Dani. Eu que agradeço também imensamente, né, a participação de todos vocês, né, educadores, Davi, Flávia, né, que delícia escutar vocês, né, e o envolvimento que vocês tiveram no projeto da Lud e do Ronaldo, né, o Ronaldo, a Lud, né, Lana, que né, acolhe, né, as nossas ideias, né, e a gente troca bastante, né, aprendo muito com você, Lana, né, então é um privilégio trabalhar do seu lado. Marco Antônio também, né, que foi uma delícia a gente estar compartilhando um pouco, né, das nossas conversas com os meninos. Então, assim, né, estou aqui muito agradecida, né, por esse momento. Eu estou colocando aqui o meu contato novamente. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim, Dani. Tá. Sim. Então, né, e pelas perguntas, né, que vieram, caso tenham mais perguntas, né, a respeito de como cuidar, né, de como lidar com a questão da sexualidade, né, dependendo da idade, né, de cada filho ou de cada situação, né, em particular, vocês podem me mandar um e-mail, né, tem meu telefone também, estou super à disposição e gosto muito, né, de conversar sobre isso e de aprender também sobre isso, né? Eu acho que a gente está sempre em construção desse aprendizado e fico, né, super à disposição aí para colaborar, tá? Com
com todos vocês. Muito obrigada, e obrigada pela participação de todos. Eu acho que e Lu Barros, né? Querida demais, né? Sempre parceira também, foi professora da minha filha. Muito obrigada aí também pela participação, e cada um de vocês, pais, alunos, né, que nos prestigiaram aí com a presença e a participação, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo, equipe, brilharam. Obrigada. Tchau. Com Deus. Tchau, Deus. tchau. Boa noite. Obrigada pela presença. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Obrigada.